Vamos começar. Não é um poema, pelo texto dela, da Marta Medeiros. Mas o que parecia medo era a coragem me dando as boas-vindas, me acompanhando naquele recuo solitário, quando aprendi que toda escolha requer ousadia. Marta Medeiros, né? Alguém tem mais algum poema para compartilhar? Eu tenho aqui, deixa eu ver. Vou baixar o meu aqui também. Espera aí. Meu celular está... Essa aqui, quando é da Flor Bela Espanca, né? É uma poetisa do final do século XIX, uma alinhada com o tempo à frente. Quando o passado vem para me ajudar, não me lembrar em tardes dolorosas. Lembro que foi a primavera, que os muros velhos faz nascer as rosas. As minhas mãos, outrora carinhosas, pairavam com pombas, quem soubera, porque tudo passa e foi quimera, e porque os muros velhos não dão rosas, e os que mais amo é que mais me esquece. E eu sonho quem o vida não merece, e já não fico tão abandonada, sinto que o velho mais pobrezinha, que também é orgulho ser sozinha, e também é nobreza não ter nada. Assim. Bonito. Esse fala bastante sobre o medo do futuro também, né, de envelhecer. Tem mais algum poema? Alguém gostaria? Está, peraí. Ué. Eu ver se eu peguei o... Será que eu subi o arquivo certo? Subi. Depois tem que corrigir aqui que veio um errinho no arquivo que eu subi hoje. O medo sussurrou em meu ouvido. Você não é forte o suficiente para suportar a tempestade. Mas eu também sussurrei no ouvido do medo. Eu sou a tempestade. Isso é uma adaptação, na verdade, né? Esse poema, às vezes também fala o diabo sussurrou no meu ouvido. Mas tem a ver com medo, né? E geralmente o medo é imposto assim também, né? Então vamos para entrar já na explicação do tema, da prática, né? A abordagem humanista que a gente tem de superação dos medos. Primeiro envolve compreender algumas pequenas diferenciações entre o que é um medo e o que é um trauma, né? O medo geralmente é aquela coisa, vamos dizer assim, mais passageira, né? Um temor mais situacional ou mais superficial, podemos dizer, né? Enquanto que o trauma ele já é um pouco mais biográfico, ou ele tem uma duração, né, que pode afetar a sua existência como um todo, pode afetar de maneira mais profunda, gerando uma série de inibições, uma série de mecanismos compensatórios que acabam originando vícios e compulsões, que por sua vez levam à violência, ao sofrimento e tudo aquilo que vai conectado com os dois temas que a gente viu nas duas primeiras reuniões. Que a primeira reunião era como superar o sofrimento, como lidar com o sofrimento, né, humano, nosso e de quem está ao nosso redor. E o segundo era como superar a violência, tanto a violência interna, que a gente tem dentro de nós às vezes, como a violência que a gente recebe do meio em que a gente vive, né? Então, dentro dessa mesma linha, né, é importante ter essa diferenciação. Por quê? Porque para a economia do psiquismo, para a economia da consciência, que a gente chama, para a gente, vamos dizer assim, liberar mais energia para a nossa mente, é interessante a gente atacar primeiro aquilo que libera mais energia. Geralmente o que libera mais energia são traumas profundos. Então, é o contrário do que se imagina, né?
Ah, não, eu vou trabalhar primeiro os medos superficiais. Aí você está sempre na superfície, você nunca mergulha, né? Lógico, também não é prudente ir de frente para um medo muito profundo. Você vai por rodeio, você não escala uma grande montanha, né? Indo de alpinista. Você pode até fazer, mas é um esforço muito grande. É melhor ir dando voltas, subindo aos pouquinhos, tá? Então não é um processo que você vai fazer numa tacada só, não tem um intensivão disso, né? O ideal é que seja dando voltas, né? Quais que são as raízes dos medos, né? Segundo a nossa crença. Segundo os humanistas, né, os medos, eles se originam basicamente com base nas ilusões, tá? Então a gente tem um sistema de crenças, né, que na maioria dos casos não corresponde à realidade, ou seja, a gente projeta muito mais do que a gente percebe sobre a realidade. Nossa cabeça parece uma maquininha desses data show, assim, está sempre projetando, né, muito mais do que percebendo. Quando a gente consegue diminuir essas projeções ou esses devaneios, né, essas projeções a gente também viu nas reuniões anteriores, a gente chama eles de devaneios, né? Esses sonhos acordados, né? Essas projeções enquanto a gente está desperto. Então, à medida que a gente consegue diminuir um pouco esses devaneios, a gente percebe a realidade um pouco mais objetivamente, um pouco mais como ela realmente é, né? E com base, vamos dizer assim, nessas ilusões, né, que vão se instalando os medos. Os medos se instalam na brecha dessas ilusões. E a gente sempre fala que existem 4 grandes temores, né? Existem muitos temores superficiais. Temores, eu tenho medo que me assaltem aqui. Isso é uma coisa, você está passando num lugar escuro, estou com medo, né? Você está numa manifestação, tenho medo da repressão policial. Ok, são medos mais situacionais. É de um momento específico. Tem outros traumas que já são mais biográficos, né, como a gente comentou, puxa, na minha infância sofri uma série de abusos, maus tratos, etc, etc. Isso me gerou uma série de inibições, eu tenho um trauma ali, uma coisa mal integrada, mal resolvida, preciso trabalhar isso. Tá. E existe também traumas, vamos dizer assim, na verdade não são traumas, são temores, né, profundos, existenciais, que todo ser humano, vamos dizer assim, tem por conta da condição humana. E a gente resume esses em 4. Que é o temor à solidão, à velhice, à pobreza e à própria morte, né? Dentro do medo de envelhecer ou da morte também está ali o medo de adoecer, né? Da enfermidade, também é um temor muito forte para todos os seres humanos. Então esses 4, a gente brinca, né? Cavaleiros do Apocalipse, né? Esses 4 grandes temores, da finitude, da passagem do tempo, né? De ficar sozinho, enfim, da pobreza, né? Esses 4 grandes temores, eles não dependem necessariamente, né, só do meio externo. O meio externo, obviamente, pode amplificar ou diminuir esses temores. Né? De novo, aquela mesma alegoria que a gente usou nos encontros anteriores. Diante de um mesmo mar, algumas pessoas se exaltam, se expandem, ficam felizes. Outras pessoas diante desse mar se deprimem, ficam angustiadas, né? A diferença está no mar ou no nosso olhar, né? Ao experimentar ali o mar, tomar aquele contato, né? Então, existe sim a questão, né, vamos dizer, objetiva, mas também existe esse olhar subjetivo que precisa ser trabalhado, né? E os medos, eles têm muito mais a ver com esse olhar sobre o mar, que a gente também chama de olhar interior, né? Dentro desse livro aqui, Humanizar a Terra, a gente tem um capítulo, né? Que é o mesmo capítulo do livro da Mensagens, que se chama O Olhar Interior, que é um pouco para tomar contato e a gente ter mais consciência desse nosso olhar que muitas vezes a gente está vivendo, acreditando que a realidade é do jeito que a gente está percebendo, mas não, é um corte, né? Um olhar que a gente tem. E esse corte, muitas vezes, nem sempre, mas a maioria das vezes ele é ilusório, e superar essas ilusões também ajuda a superar
esses temores, né? E para nós, resumindo, os temores também sempre têm a ver com medo do futuro, porque sempre são coisas, né? Pode até ter relação com o passado, mas que fecham o nosso futuro. Então, todo o trabalho que a gente faz de meditação, de superação de medos, de integração do passado, é justamente para a gente estar com o que a gente chama de futuro aberto. Porque no Brasil tem uma expressão que eu não sei se os argentinos têm, no Chile tem também, que é caminhos abertos, né? Então a gente tem os caminhos da mente, os caminhos do coração, os caminhos internos abertos, né? E nem sempre eles estão abertos, às vezes você tem ilhas, né? E o que seriam essas ilhas, essas portas fechadas, né, de conteúdo mal integrado? A gente também às vezes chama de ilhas da consciência, é um termo que a gente usa no movimento humanista. O que seriam essas ilhas? São justamente os traumas que estão, vamos dizer assim, localizados em determinado espaço dentro da nossa consciência, que a gente, por aquilo nos trazer uma dor muito grande, a gente evita tomar contato com aquilo, então a gente passa meio longe, né? A gente tenta não olhar para aquilo, porque aquilo é algo que nos desestabiliza emocionalmente, né? E é algo que nos tira energia. Agora, qual que é o problema, né, dessas ilhas não integradas, né? É que elas, além de succionarem a energia da nossa consciência, que a gente poderia estar usando para operações mais evolutivas, vamos dizer assim, além delas sugarem essa energia, elas também impedem que a energia circule corretamente, né? Como quando você não tem ilhas, a energia começa a circular num potencial vibratório bem mais elevado, bem mais sutil, bem mais intenso. É de arrepiar, vamos dizer assim, né? É eletrizante. Então, é interessante, às vezes, pensar na superação dessas ilhas, ou melhor dizendo, na integração dessas ilhas, né, de passado mal integrado, justamente para liberar esse potencial energético oculto que a maioria dos seres humanos, às vezes, raramente na vida toca, né? E quando toca, sempre fica aquele gostinho, quero mais, pô, eu não sei por que eu não consigo de novo. Tem bastante a ver com isso, né? Essas ilhas, elas são superadas por meio de práticas internas, meditação, mas também por algo que a gente chama de, não sei se é o termo mais correto, né? Além da autoliberação, vamos dizer assim, né? Autoconhecimento, mas também é necessário uma espécie de co-liberação. É difícil você sair disso sozinho. A gente vai ver hoje como é que funcionam as experiências guiadas, que são algumas práticas que a gente tem. Tem uma delas que se chama a repetição, que é aquele vício que a gente sempre repete, não consegue superar. E aí tem uma frase muito bonita dentro da experiência que é, pô, sozinho você não consegue sair, né? Você está numa rua sem saída e tal, e aí você precisa de ajuda para sair dali. E precisa ter essa humildade de pedir ajuda, e às vezes também você, quando recebe ajuda, também tem que ajudar outros, né? E também ter essa solidariedade de ser ajudado, essa humildade de ser ajudado e essa solidariedade de também repassar a ajuda recebida, vamos dizer assim, tá? Deixa passar a motoca. Então, essa coliberação na superação dos medos, sobretudo dos traumas, ela não só cria uma rede de apoio coletivo e mútuo, né? Mas ela também cria um espaço seguro onde a gente também sinta a vontade de poder expressar o que a gente está sentindo e colocar certas coisas, né? Por isso é muito comum, né? Sobretudo se a gente vê, sei lá, os alcoólicos anônimos ou grupos do tipo, né? Narcóticos anônimos, grupos similares, acabam tendo essa rede de apoio, vamos dizer assim, meio emocional, onde você pode chegar ali e desabafar um pouco, outro também, ter um pouco esse espaço, sem ficar julgando um ao outro, sem ficar muito também preocupado, né? Bom, esse aqui é um pouco os conceitos, né? Vamos ver um pouco então as práticas, tá? As práticas, a gente não vai fazer todas aqui, né? Não precisaria de mais tempo. Então, mas vamos conversar um pouquinho de cada uma delas. A primeira prática está dentro de um livro chamado Autoliberação, depois eu vou trazer semana que vem, eu acho que tem um PDF, vou pôr no grupo também. A gente chama de conversão de imagens, tá? Então é uma prática onde a gente se concentra
em utilizar a imaginação, tá? Para, vamos dizer assim, mudar imaginariamente situações que nos incomodam. Então a gente tem uma situação tensa que a gente está vivendo, sei lá, de repente, a Marina está aí, na escola, então você começa a imaginar, pô, como poderia ser diferente isso? E ainda que seja imaginário, essa imaginação vai abrindo caminhos e vai ajudando, em função do futuro, a integrar o passado. Qual que é o equívoco muito comum? Nada contra, mas é uma forma que a gente considera contraproducente. É ficar só elaborando o passado, regredindo, regressão para o passado, não sei o que, sem ter claro o que você quer a futuro. Às vezes, quando você tem essa imagem a futuro mais clara, você integra mais rápido o passado, porque, puxa, eu preciso deixar esse peso mais leve, porque ali a futuro eu estou querendo fazer certas coisas, ter certas experiências, ou enfim, conquistar certos espaços dentro do meu mundo interno, vamos dizer assim, que eu não estou conseguindo porque o passado pesa e me impede de avançar, né? Então, a lógica que a gente tem nesse sentido é muito parecida à lógica da logoterapia, que a gente estuda muito no movimento também, né? Que foi desenvolvida por um psiquiatra que esteve muitos anos no campo de concentração e ajudou muita gente a não se suicidar, numa situação onde o futuro estava mais fechado que nunca, né? Então, esse psiquiatra é conhecido como Viktor Frankl, ele é muito renomado, né? Falecido já. E todo o trabalho dele é sempre relacionado ao sentido da vida, à abertura de futuro. Então ele trabalha muito mais elaborando o futuro, imaginando o futuro, e o passado sempre em função do futuro, né? Então a gente conversou no primeiro encontro que os 3 vias do sofrimento, que é o passado, presente e futuro, podem ser superadas com o sentido da vida. Ou seja, sempre em função do futuro que a gente consegue também superar o sofrimento, segundo a nossa perspectiva, tá? Lógico que existem outras correntes que falam outras coisas, a gente, né, é o que a gente acredita. Então, a conversão de imagens, ela tem esse procedimento onde a gente identifica imagens que causam desconforto e visualiza essas mesmas situações com desfechos mais favoráveis ou reconfortantes, tá? Também tem uma outra prática que é muito usada por psicólogos, tá? Que se chama sondagem catártica, onde o praticante vai sendo guiado a acessar algumas memórias que geram bastante tensão às vezes, e geralmente são algumas palavras que você vai usando, que tem certos gatilhos, que tem uma carga emocional mais intensa, que faz com que a pessoa se aproxime daquelas ilhas de conteúdo que tem uma tensão muito alta, e aquilo fica um pouco mais leve, e aí você consegue fazer o passo seguinte, que é feito logo depois da sondagem catártica, que é a transferência. A transferência é uma prática geralmente feita em duplas, parece até como se fosse no psicólogo mesmo, só que geralmente quem guia fica sentado, quem, vamos dizer assim, é guiado fica recostado ou deitado do lado e depois troca. Essa é a diferença, porque os psicólogos, eles nunca vão, né, ir por divã, né, com você. Então não é um trabalho psicológico, senão que é um trabalho de apoio mútuo, tá? E você começa a imaginar, tá, certas situações e fazer certas jornadas dentro do mundo da imaginação, vamos dizer assim, né, o seu mundo interno, com o objetivo de integrar conteúdos do passado, coisas, traumas, né? Mas você faz isso alegoricamente ou imaginariamente, tá? Então, essas práticas, né, de conversão de imagem, sondagem catártica e transferência estão dentro do mesmo pacote. E todas elas, por que a gente não vai fazê-las? Porque elas são, pelo menos não nesse momento, de repente num futuro curso a gente pode até colocá-las, que a gente precisaria de um pouco mais de tempo, tá? Elas geralmente são feitas, às vezes num retiro, um fim de semana, é uma coisa que você precisa, não dá pra fazer numa reunião de 2 horas, é um negócio ou você fica o dia inteiro, ou você fica o fim de semana inteiro, porque exige bastante, é emocionalmente mais intenso, então tem toda uma coisa, né? Agora tem uma coisa que é muito mais simples, prática e feita para o cotidiano e contém esses 3 elementos, ou seja, contém conversão de imagens, contém essa catarse, né, essa sondagem catártica e contém esse caráter transferencial de transferir a carga emocional e deixá-la, vamos dizer assim, mais leve, que é algo que a gente conhece como experiências guiadas, tá? Experiências guiadas são algumas histórias curtas que
que o Silo, que é fundador do movimento, é um filósofo argentino, né, que a gente segue, não é o único que a gente segue, mas é o principal, vamos dizer assim, tá? Que a gente estuda. Ele fez algumas experiências, são meditações guiadas, né? E cada uma delas tem um objetivo. Algumas são relacionadas à integração do passado, outras são relacionadas ao sentido da vida, a futuro, e outras têm a ver com o momento atual. Então tem diferentes experiências guiadas. A maior parte delas, não sei se todas, tem uma parte delas que está nesse livro aqui, que chama o Livro da Comunidade, e a gente tem, acho que um outro livro, que é só das experiências guiadas. Deixa eu ver se aqui tem, inclusive, o que a gente precisa. E a gente tem alguns áudios também, né, com essas experiências guiadas. Então, em português, eu não sei se está em francês. Talvez tenha em francês também, né? Capaz de ter em francês. Porque lá na França tem também o pessoal do movimento. Então, o que acontece? Essas experiências guiadas, elas funcionam de uma maneira muito parecida com a experiência de paz. Primeiro a gente faz um relaxamento, depois a gente vai narrando uma história imaginária, e tem alguns momentos na história, no texto, né, que tem alguns asteriscos, onde eu faço uma pausa um pouco maior, de alguns segundos. Nessa pausa é justamente o momento onde cada um completa imaginariamente, com seus próprios conteúdos, a história do seu jeito. Então, ainda que a gente faça essa história com 1000 pessoas, vão sair 1000 histórias diferentes, porque, vamos dizer assim, é uma história que tem buracos para você completar, tá? Então, esses espaços de silêncio são espaços onde cada um completa, né, essa história. Lógico, a gente não vai fazer todas as experiências guiadas, mas ao longo desse curso de meditação está previsto a gente fazer algumas. Eu não sei quantas são total, são umas 20 experiências no total, acho que tem umas 20, né? Ao longo desse curso a gente vai ver também uma inovação que eu basicamente que criei, na verdade, né, que eu chamo de intenções guiadas, que é parecido com a experiência guiada, mas é um pouco diferente, tá? É uma coisa que a gente começou a desenvolver quando o movimento completou 30 anos, em 2019, né? Faz 5 anos que eu estou desenvolvendo isso daí. Que são algumas histórias também, tá? Imaginárias, mas... Oi? 50 anos, falei errado, tem razão. Então, no movimento completou 50 anos, comecei a desenvolver isso. Vamos, então, hoje, para encerrar aqui a explicação, escolher uma experiência guiada. A gente vai guiar a meditação da mesma maneira que a gente fez nas semanas anteriores. Então, para quem veio na semana anterior, não veio hoje, essa parte do relaxamento não muda nada. O que a gente vai pegar aqui, vamos dizer, só estou na dúvida se a gente faz aqui a experiência guiada ou ressentimento, pode ser interessante, ou tem uma, vou deixar para vocês escolherem, tá? Tem uma que se chama o animal. O ressentimento. Pode fazer as duas? Não, melhor fazer uma de cada vez, Porque na experiência guiada você faz e depois, por exemplo, nos sonhos aparecem coisas, ou durante o dia, ou nas horas posteriores aparecem pensamentos e coisas, várias coisas, porque você vai integrando o trabalho. Se você faz duas seguidas, meio que vai misturar. A ideia é trabalhar uma e deixar... Como quando você faz uma comida. Você faz a comida e deixa ela pegar o gosto, isso seria meio parecido. Você faz a experiência e deixa ela ficar aí na consciência, operando, até aparecer algumas coisas. Às vezes não aparece nada, mas às vezes é bom ficar atento. Depois de hoje, nos sonhos, nos pensamentos, ideias, tudo isso a gente ficar atento, porque às vezes aparece alguma coisa que tem a ver com o trabalho que a gente fez. É importante esse detalhe que a Andrea ressaltou, né? É ir devagarinho, principalmente se forem temores, traumas muito profundos, que o ideal é, antes de começar esse trabalho, tentar escolher, pode começar com algo leve também, não precisa ser o maior temor do mundo, né? Tô com medo lá na escola, de que faça alguma coisa com meu filho lá, porque a gente está protestando lá, então como é que eu integro isso melhor, né? Não é um grande temor, o negócio começou a surgir essa semana, mas, né, é algo que posso trabalhar, por exemplo. Então, é importante antes de começar escolher, tá? Isso de fazer várias experiências guiadas, inclusive, é interessante às vezes,
pegar a mesma experiência guiada e fazer ela vários dias seguidos. Então, de repente, escolher uma experiência guiada essa semana poderia ser também uma tarefinha de prática, né? E repeti-la algumas vezes durante a semana, tá? Às vezes, quando a gente faz alguns retiros, até para ter mais repertório, a gente pega e faz experiências guiadas diferentes, seguidas, mas fazendo pausas entre elas, e a gente, no geral, tende a trabalhar com a experiência guiada com mais repetição até integrar aquilo que a gente tem como objetivo integrar, né? Existem alguns outros trabalhos de autoconhecimento que não vem ao caso explicar agora para não deixar a explicação ainda mais comprida, mas a gente vai ver depois, onde ajuda a gente a ter mais claro o que é que a gente precisa trabalhar com isso. Mas vamos primeiro, então, escolher. Ou a gente pode trabalhar aqui tem várias experiências guiadas. Tem uma aqui, por exemplo, o grande erro, onde a gente trabalha algum sentimento de culpa do passado, alguma coisa que a gente fez lá no passado e se sentiu culpado. A gente tem uma outra aqui, por exemplo, bem interessante, que é o ressentimento. Então, estou com ressentimento com alguém e tal, quero superar esse ressentimento. Essa é uma outra. A gente tem aqui, por exemplo, a protetora da vida, que é mais relacionada a superar medos com relação à enfermidade. Essa a gente vai deixar para conversar no encontro que a gente tem para falar sobre enfermidade, entre outras coisas que a gente vai ver nesse encontro também. E tem uma que se chama o animal, que é relacionada a superar medo de algum bicho. Eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de morcego. Alguma fobia, né, específica relacionada a animais. Então, as experiências guiadas têm esse caráter que beira, não chega a ser terapêutico, mas beira o terapêutico, né? E com objetivos, às vezes, bem precisos. Desses que a gente comentou, eu vou só encerrar aqui, tá? Para não ficar muito comprido o vídeo. Alguém quer fazer mais algum último comentário? Não? Obrigado por quem nos assistiu aí. Até semana que vem.